Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete mosaico de borboletas. Esta aqui já é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá você encontra também a lista completa de materiais, todas as informações sobre o tapete e tem também a marcação de tempo para todas as carreiras. Isso facilita na hora de repetir o desenho e formar o comprimento do seu tapete. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, então se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Na primeira parte do passo a passo nós fizemos um total de 7 carreiras aqui no tapete, então eu vou começar a carreira de número 8 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com 8 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto. Olha, tenho aqui um total de 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo no espaço de uma corrente e vou fazer uma sequência com 5 pontos altos. 1, em cima dos próximos pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar um bloco vazio, novamente uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar o segundo bloco vazio, após essa sequência aqui com 5 pontos altos, e agora eu vou completar novamente a sequência com 5 pontos altos, já contando com esse último ponto. 2, 3, 4, no espaço de uma corrente, faço mais um ponto alto, completando sequência com 5 pontos altos. Esses pontos já completam aqui também o desenho da borboleta. Vou fazer agora uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou fazer uma sequência com 11 pontos altos para separar essa borboleta da próxima. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Agora eu vou começar a repetir, olha, tudo que eu fiz após a borda do tapete, né? Que é o que tem aqui no desenho da borboleta, para formar a próxima também. Faço uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo no espaço de uma corrente e vou fazer uma sequência com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar um bloco vazio, uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar o segundo bloco vazio, e vou completar novamente a sequência com 5 pontos altos, contando com esse último ponto. 2, 3, 4, 5. Uma corrente de espaço e vou fazer novamente sequência com 11 pontos altos para separar essa borboleta da próxima. Pulo um ponto de base, começo em cima do próximo ponto alto e vou fazer sequência com 11 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo no próximo espaço de uma corrente, olha, e vou fazer novamente essas 2 sequências para formar a próxima borboleta. Sequência com 5 pontos altos, já contando com esse que eu fiz no espaço de uma corrente. 2,
3, 4, 5 pontos altos. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto, formando o primeiro bloco vazio. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto, formando o segundo bloco vazio. Vou completar novamente sequência com 5 pontos altos, já contando com esse último ponto. 2, 3, 4. No espaço de uma corrente, faço mais um ponto alto, completando sequência com 5 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou completar aqui a carreira fazendo uma sequência com 8 pontos altos. Mas se você fez o seu tapete mais largo, com uma quantidade maior de borboletas aí na largura do tapete, ou se você está formando o comprimento dele, né, com as borboletas nesse sentido, elas na horizontal, aqui você vai fazer uma sequência com 11 pontos altos e repetir novamente as sequências que formam o desenho da borboleta, ou seja, aquela sequência que nós fizemos após a borda do tapete. Aqui, olha, completei a carreira de número 8, fazendo uma sequência com 8 pontos altos. Vou começar a carreira de número 9 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com 6 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que eu fiz para formar o primeiro ponto. 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, então, começando a carreira de número 9. Faço uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo em cima do próximo ponto alto e vou fazer uma sequência com 7 pontos altos. Fiz um aqui em cima desse ponto, um no espaço de uma corrente e vou seguir em cima dos próximos pontos. Olha, já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar um bloco vazio, uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar o segundo bloco vazio. Vou completar novamente sequência com 7 pontos altos, já contando com esse último ponto. Olha, fiz mais um 2, então 3, 4, 5, no espaço de uma corrente faço um ponto, 6, em cima do próximo ponto faço um ponto alto, 7 pontos altos. Esses pontos já completam o desenho da primeira borboleta. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou fazer 7 pontos altos para separar essa borboleta das próximas que eu vou fazer. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E agora eu vou começar a repetir os desenhos nas próximas borboletas, essas 2 sequências aqui. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço um ponto alto e vou fazer sequência com 7 pontos altos. Olha, continuo no espaço de uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar um bloco vazio. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar o segundo bloco vazio. E novamente sequência com 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma corrente de espaço e vou repetir novamente sequência com 7 pontos altos. Pulo um ponto de base, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, novamente sequência com 7 pontos altos, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto, formando o primeiro bloco vazio, novamente uma corrente, ponto alto em cima do próximo ponto, formando o segundo bloco vazio, e completo mais uma vez sequência com 7 pontos altos. Como você viu, somente as sequências das bordas é que tem 6 pontos. O restante tudo com 7 pontos altos. Olha, já estou aqui no espaço de uma corrente e completo sequência com 7 pontos altos, uma corrente de espaço mais uma vez, e vou completar a carreira fazendo sequência com 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, aqui na corrente de espaço, olha, na corrente que forma o primeiro ponto, completei então sequência com 6 pontos altos, finalizando a carreira de número 9. Só recapitulando, eu comecei fazendo sequência com 6 pontos altos, todas as outras sequências têm 7 pontos altos, e eu finalizei a carreira de número 9 com a sequência de 6 pontos altos. Vou começar a carreira 10 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e completar uma sequência com 4 pontos altos. Já contando com essas 2 correntes que formam o primeiro ponto, então vou fazer mais 3 pontos altos para completar essa sequência com 4 pontos altos. Olha, 4 pontos altos, começando a carreira de número 10. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço ponto alto em cima do próximo ponto e eu vou completar uma sequência com 9 pontos altos. Já contando com esse ponto, vou fazer um ponto alto no espaço de uma corrente e vou seguir em cima dos próximos pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar um bloco vazio. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar o segundo bloco vazio. Vou completar novamente sequência com 9 pontos altos, já contando com esse último ponto, então vou seguir em cima dos próximos pontos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no espaço vazio de uma corrente, 8, e em cima do próximo ponto, sequência com 9 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou fazer sequência com 3 pontos altos. Esses 3 pontos aqui já ficam na separação entre uma borboleta e outra. Eu vou mostrar aqui para você que eu já terminei de fazer os pontos que formam o desenho da primeira borboleta. Então agora eu vou começar a repetir tudo que eu fiz após a borda aqui do tapete, tá? Então após esses 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço ponto alto em cima do próximo ponto e vou completar a sequência com 9 pontos altos. Olha, fiz no espaço de uma corrente, vou seguir em cima dos próximos pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar um bloco vazio, uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar o segundo bloco vazio. Ficou assim. E vou completar novamente sequência com 9 pontos altos, olha, para ficar exatamente igual lá no desenho da primeira borboleta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, no espaço de uma corrente 8, em cima do próximo ponto, 9 pontos altos. Repetindo mais uma vez, olha, uma corrente de espaço, para separar uma borboleta da outra, faço 3 pontos altos. Pulei um ponto de base também, para separar esses blocos, então faço 3 pontos altos. Olha só, ficou assim.
Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou começar a repetir na próxima borboleta, então, sequência com 9 pontos altos. No espaço de uma corrente faço mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto formando um bloco vazio, uma corrente, ponto alto em cima do próximo ponto formando o segundo bloco vazio. E novamente sequência com 9 pontos altos já contando com esse ponto. Então já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no espaço de uma corrente faço um ponto alto, 8, em cima do próximo ponto, 9 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou fazer sequência com 4 pontos altos. Mas se você fez o seu tapete com uma quantidade maior de borboletas, né, aí no comprimento ou na largura, como você esteja trabalhando, você vai fazer sequência só com 3 pontos altos, tá? Aqui eu só faço 4 pontos para formar a borda do tapete. Mas se você fez com uma quantidade maior, entre uma borboleta e outra nós temos somente 3 pontos altos. Então aqui é só fazer 3 pontos altos e começar a repetir tudo que nós fizemos após a borda. Eu finalizei aqui então com 3 pontos altos a carreira de número 10. Vou começar a carreira de número 11 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e vou completar uma sequência com 4 pontos altos. 2, 3, 4. Ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço, começo em cima do próximo ponto e vou fazer uma sequência com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou fazer sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sequência com 4, 5, 3. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar um bloco vazio, uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar o segundo bloco vazio. Vou completar aqui sequência com 3 pontos altos novamente, já contando com esse último ponto, né? Após o bloco vazio, então, fiz mais 2 pontos altos, completei sequência com 3 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou fazer sequência com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente de espaço, começo em cima do próximo ponto e vou fazer sequência com 3 pontos altos. Esses 3 pontos já ficam separando esta borboleta da próxima. Olha, eu já terminei os pontos da primeira borboleta. Então agora eu vou começar a repetir tudo que eu fiz após a borda, tá? O que eu fiz aqui após a borda eu vou repetir na próxima borboleta. Vou fazer uma corrente de espaço, começo em cima do próximo ponto alto e vou fazer sequência com 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, vou fazer os 2 blocos vazios. Ponto alto em cima do próximo ponto, uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto e vou completar mais uma sequência com 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou fazer sequência com 5 pontos altos, que é essa sequência aqui já. Olha, já fiz essas 2 sequências com 3 pontos altos, já vou fazer mais uma sequência com 5 pontos. 2, 3, 4, 5. Uma corrente de espaço,
começo em cima do próximo ponto e faço mais 3 pontos altos para dividir essa borboleta da próxima. 2, 3. Olha só, exatamente igual o que eu fiz aqui. Então, eu só repeti essa sequência aqui todinha, olha. Vou começar a repetir novamente a mesma sequência. Uma corrente de espaço, começo em cima do próximo ponto e vou fazer sequência com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto de base e vou fazer sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar um bloco vazio, uma corrente, ponto alto em cima do próximo ponto para formar o segundo bloco vazio, e vou completar mais uma sequência com 3 pontos altos. Olha, exatamente igual, né, o que eu fiz na borboleta anterior. Então, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou fazer sequência com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma corrente de espaço e agora eu vou fazer 4 pontos altos, né, começando em cima do próximo ponto. Vou fazer 4 pontos altos e eu já finalizo a carreira de número 11. Mas se você fez com uma largura diferente, fez mais borboletas na largura do seu tapete, você vai fazer somente sequência com 3 pontos altos e vai repetir tudo que nós fizemos após a borda do tapete, tá? Finalizei aqui então com 4 pontos altos a carreira de número 11. Vou começar a carreira de número 12 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e vou fazer agora uma sequência com 5 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que eu fiz para virar, então vou só completar com mais 4 pontos altos. Olha, eu já tenho 3 pontos altos, vou completar a sequência com 5. 4, ponto alto no espaço de uma corrente, completando aqui sequência com 5 pontos altos no início da carreira de número 12. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, sempre com uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço ponto alto em cima do próximo ponto. Um bloco vazio, uma corrente, pulo um ponto de base, faço ponto alto, formando o segundo bloco vazio. Novamente, uma corrente, pulo um ponto de base, faço ponto alto no espaço de uma corrente para formar o terceiro bloco vazio. Ficou assim, olha. Vou completar agora a sequência com 3 pontos altos. Vou seguir então em cima dos próximos pontos, né? Contando com esse último ponto, só faço mais 2 pontos então em cima dos próximos pontos altos e já tenho a sequência com 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo no espaço de uma corrente, né? Nesse espaço vazio, vou fazer novamente sequência com 3 pontos altos. Comecei no espaço vazio, faço ponto alto em cima do próximo ponto, e ponto alto no próximo espaço vazio, completando sequência com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo em cima do próximo ponto e faço mais uma sequência com 3 pontos altos. Olha, 2, no espaço de uma corrente faço mais um, 3. Veja que eu tenho 3 sequências com 3 pontos altos cada um. Agora eu vou fazer novamente sequência com 3 blocos vazios. Uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, faço mais um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto no espaço vazio. Tenho 3 blocos vazios novamente, olha. E agora eu vou completar uma sequência com 5 pontos altos. Sigo em cima dos próximos pontos, né, já contando com esse ponto que eu fiz aqui após o terceiro bloco vazio. Tenho 2, 3, 4, e no espaço de uma corrente faço um ponto alto, completando sequência com 5 pontos altos. Só recapitulando, olha, comecei a carreira fazendo 5 pontos altos, 3 blocos vazios, sequência com 3 pontos altos, uma corrente formando um bloco, 3 pontos altos, uma corrente formando um bloco, novamente 3 pontos altos, sequência com 3 blocos vazios e aí sequência com 5 pontos altos. Esses 5 pontos altos ficam na divisão entre esta borboleta aqui e a próxima que eu vou fazer. Então significa que eu só preciso repetir tudo que eu fiz aqui, olha, após a borda, né? Vou repetir essa sequência aqui até chegar no final da carreira. Vou repetir essa próxima sequência, olha, uma corrente de espaço,
pulo um ponto de base, vou fazer os 3 blocos vazios. Um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto alto, novamente uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto alto no espaço vazio. Exatamente igual eu fiz aqui após a borda, olha. Tá? Fiz esses 3 blocos vazios. Agora eu vou fazer as 3 sequências com 3 pontos altos cada uma, separado por uma corrente de espaço. Vou completar a primeira sequência então, 1, 2, né? Completei aqui a sequência com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, começo no espaço de uma corrente, olha, após a corrente eu pulei um ponto alto, comecei no espaço vazio. Ponto alto em cima do próximo ponto, 2, e no próximo espaço vazio, 3. Uma corrente, pulo um ponto, começo em cima do próximo ponto alto, mais 3. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, novamente os 3 blocos vazios. Pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto e faço ponto alto. E vou completar a sequência com 5 pontos altos para separar esta borboleta aqui da próxima que eu vou fazer. Então, vou seguir em cima dos próximos pontos. 2, para completar essa sequência com 5, olha. 3, 4, 5. Uma corrente de espaço, vou começar a repetir novamente a sequência. 3 blocos vazios, sempre pulando um ponto com uma corrente de espaço. 1, 2, uma corrente, ponto alto no espaço vazio, 3 blocos vazios. Completo sequência com 3 pontos. 2, 3. Uma corrente, novamente mais uma sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3, fica bem na direção desses blocos vazios. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, começo em cima do próximo. 1, 2, 3 pontos altos. Repetir aquela sequência com 3 blocos com 3 pontos altos cada. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço um ponto alto para formar um bloco vazio. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço ponto alto formando o segundo, uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto alto formando o terceiro. E agora eu vou completar aqui sequência com 5 pontos altos. Com isso eu já finalizo aqui a carreira de número 12. Mas se você fez aí com uma largura diferente, após esses 5 pontos altos, você começa a repetir tudo que nós fizemos após a borda lá, que também tem 5 pontos altos, né? O início dessa carreira aqui, olha, também tem 5 pontos altos, e aí eu comecei a fazer os 3 blocos vazios, sequências com 3 blocos formados por 3 pontos altos cada, novamente 3 blocos vazios. E aí, para separar uma borboleta da outra, tem esses 5 pontos altos. Então, eu tenho esses 5 pontos altos aqui entre a primeira e a segunda borboleta, entre a segunda e a terceira, e aqui, se tivesse mais, olha, eu já tenho sequência com 5 pontos altos, era só repetir novamente esses blocos aqui. Eu finalizei a carreira de número 12. Vou começar a carreira de número 13 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e completar uma sequência com 11 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que eu fiz para formar o primeiro ponto. Olha, já tenho 2, vou seguir em cima dos próximos pontos. 3, 4, 5, no espaço de uma corrente faço somente um ponto alto, 6, em cima do ponto alto também, olha, 7, veja que eu estou fazendo já nos espaços vazios, 8, e em cima dos pontos altos que dividi esses espaços, 9, 10, em cima do próximo ponto alto, olha, desse primeiro bloco com 3 pontos altos, completei sequência com 11 pontos altos no início da carreira de número 13. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo em cima do próximo ponto alto e vou fazer sequência com 7 pontos altos. 1, no próximo espaço de uma corrente faço mais um ponto alto, 2, em cima dos próximos pontos, 3, 4, 5, no espaço vazio, 6, em cima do próximo ponto alto, 7 pontos altos, ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço,
vou pular um ponto de base, começar em cima do próximo ponto, e agora eu vou fazer uma sequência com 17 pontos altos. No espaço de uma corrente faço somente um, olha, eu tenho 2 pontos, em cima do próximo ponto, 3, no espaço vazio, 4, 5, 6, sigo em cima dos próximos pontos, 7, 8, 9, 10, 11, cheguei novamente nos espaços vazios, 12, 13, 14, 15, 16, em cima do próximo ponto, o 17º ponto alto. Olha, fiz uma sequência com 17 pontos altos, ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo em cima do próximo ponto alto e vou fazer uma sequência com 7 pontos altos. Olha, termina aqui em cima desse ponto, após esse bloco com 3 pontos, tá? No espaço de uma corrente faço 1, já tenho 2, 3, 4, 5, no espaço vazio, 6 e 7. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, começo em cima do próximo ponto e vou fazer novamente sequência com 17 pontos altos. Eu vou seguir fazendo sempre do mesmo jeito. Olha, nos espaços de uma corrente faço somente um ponto, ponto alto em cima de ponto alto, até completar essa sequência com 17 pontos altos, tá? Eu vou terminar essa sequência, olha, aqui em cima do primeiro bloco com 3 pontos altos, nessa sequência que nós temos na próxima borboleta. Eu vou fazer então ponto alto até esse ponto aqui para completar essa sequência com 17 pontos altos. Completando aqui então, olha, sequência com 17 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou fazer novamente sequência com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e agora, para completar a carreira, eu vou fazer uma sequência com 11 pontos altos. Mas se você fez o seu tapete mais largo, aqui você vai completar novamente sequência com 17 pontos altos e começar a repetir tudo que nós fizemos após a borda do tapete, né? No início dessa carreira aqui, eu fiz o início com 11 pontos altos, estou finalizando com 11 pontos altos, mas se você fez mais largo, aqui você vai completar 17 pontos altos e começar a repetir, olha, uma corrente de espaço, sequência com 7, uma corrente, sequência com 17, uma corrente, sequência com 7, uma corrente, sequência com 17, até completar aí a carreira com a largura que você fez, né? Então, vou completar aqui, olha, 11 pontos altos para finalizar a carreira de número 13. Já tenho 9, 10, 11 pontos altos, finalizando a carreira de número 13. Vou começar a carreira de número 14 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolo o fio na agulha, vou virar o trabalho e completar uma sequência com 9 pontos altos, já contando com esse ponto formado por 2 correntes. Então já tenho 3 pontos, olha, vou seguir em cima dos próximos pontos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e vou fazer sequência com 11 pontos altos. Olha, pulei um ponto, comecei em cima do próximo, no espaço de uma corrente faço um ponto alto, vou seguir em cima dos próximos pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, novamente aqui no espaço de uma corrente faço um ponto alto, 10, 11 pontos altos, ficou assim.
faço uma corrente de espaço, vou pular um ponto de base e vou fazer sequência com 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esses 13 pontos altos ficam aqui na divisão entre uma borboleta e outra. Olha, veja que aqui eu formei o desenho de uma borboleta e aí fiz 13 pontos altos. Então agora eu vou repetir essas duas sequências aqui novamente. Olha, uma corrente, sequência com 11, uma corrente, sequência com 13, até chegar no final da carreira, tá? Sempre do mesmo jeito para formar os próximos desenhos. Uma corrente, pulo um ponto de base e vou fazer sequência com 11 pontos altos. Vou seguir com ponto alto, olha, até esse ponto aqui após esse bloco para formar a sequência com 11 pontos altos. Já estou chegando aqui no final da sequência, olha, completando sequência com 11 pontos altos. E agora eu vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer sequência com 13 pontos altos, para ficar exatamente igual ao desenho anterior. Uma corrente, pulo um ponto de base e vou completar a sequência com 13 pontos altos. Eu vou seguir com ponto alto até ficar sobrando 2 pontos de base aqui nessa sequência que nós temos na carreira anterior. Já estou completando aqui, olha, a sequência com 13 pontos altos. Veja que ficaram sobrando somente 2 pontos aqui na sequência que eu tenho na carreira anterior. Fiz aqui sequência com 13 pontos altos. Vou começar a repetir novamente. Uma corrente, pulo um ponto de base, começo em cima do próximo ponto e vou fazer mais uma sequência com 11 pontos altos, até chegar nesse primeiro ponto alto aqui do próximo bloco, tá? Completando aqui, olha, a sequência com 11 pontos altos, tá? Finalizei aqui então sequência com 11 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e agora para completar a carreira eu vou pular um ponto de base e fazer uma sequência com 9 pontos altos. Mas se você fez o seu tapete mais largo, aqui você vai completar a sequência com 13 pontos altos e vai começar a repetir, né? Sempre uma sequência com 13 pontos altos, uma corrente de espaço, sequência com 11, tá? É só seguir repetindo tudo que nós fizemos após o início dessa carreira, né? A borda que eu fiz lá no início com 9 pontos altos, e aí depois eu comecei a fazer sequência com 11, sequência com 13, com 11, com 13, sempre separado por uma corrente de espaço. Fiz aqui um total de 9 pontos altos, finalizando a carreira de número 14. Vou começar agora a carreira de número 15 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e agora eu vou fazer uma carreira toda com ponto alto do início ao final. Não tem nenhuma corrente de espaço, então eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos altos. Quando chegar no espaço de uma corrente faço somente um ponto alto e sigo fazendo ponto alto até o final. É uma carreira toda em ponto alto para separar essa primeira carreira de borboleta que eu fiz aqui no meu tapete, da próxima que eu vou fazer para formar o comprimento. Veja que eu estou fazendo ponto alto em cima dos pontos altos, não preciso contar a quantidade, mas se você tem curiosidade, precisa ser exatamente igual à quantidade de pontos que nós fizemos na primeira carreira do trabalho, né? Eu comecei fazendo um total de 84 pontos altos, mas eu tenho um total de 83 pontos altos aqui na primeira carreira. Então, esta carreira aqui, que fica dividindo as borboletas, também precisa ter a mesma quantidade. Veja que no espaço de uma corrente eu faço um ponto alto e sigo com ponto alto em cima dos próximos pontos. Aqui você precisa também cuidar dessa laçada que fica na agulha para ela não ficar mais solta e nem muito apertada, para que você continue mantendo a proporção dos seus pontos e assim o seu tapete não fica diferente aí a largura, tá? Eu vou fazer essa carreira, olha, toda em ponto alto até o final. Veja que eu passei pelo espaço de uma corrente só fazendo ponto alto. Vou fazer até o final porque é uma carreira toda fechadinha assim com ponto alto. Faça até o final. Já estou chegando aqui, olha, no final da carreira, fazendo ponto alto em cima de todos os pontos. Na direção dos espaços de uma corrente eu fiz somente um ponto alto. E assim eu finalizei a carreira de número 15 toda fechada com ponto alto para dividir essa sequência de borboleta da próxima que eu vou fazer. Veja que eu já tenho os desenhos completos, então, das borboletas.
Para eu continuar fazendo o meu tapete, basta eu repetir da carreira de número 2 até a carreira de número 15. E eu posso fazer isso quantas vezes for necessário para formar o comprimento ou a largura, dependendo aí da direção que você está fazendo. Na descrição do vídeo tem a marcação de tempo para todas as carreiras, assim facilita aí para você repetir então e formar os próximos desenhos no seu tapete. Eu vou seguir fazendo a mesma coisa da carreira de número 2 até a carreira de número 15. Eu estou chegando aqui no final da segunda parte do passo a passo, mas o link para você continuar fazendo o seu tapete eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí na próxima parte eu mostro como fazer um acabamento. Um forte abraço e até a próxima parte do passo a passo.